múltiplos aspectos. Não tem uma palavra na língua portuguesa que traduza isso. Foi inventada a palavra integralidade. Próximo. O que é isso aí? É um pato ou um coelho? Depende. Depende como que eu olho, depende do dia que eu estou, eu posso enxergar mais o pato, mais o pássaro, ou mais o coelho. Próximo. Pode ir passando essas imagens, eu vou passar. Essa era uma boa aula para a aula para educação médica, aquele é fantástico, mas eu não vou usar mais esse exemplo, nós vamos tocar adiante. Pode tocar. Pode tocar. Bom, essa é a imagem da integralidade. E aí vamos para a perspectiva histórica. Vamos pensar da seguinte forma. Vamos tentar discutir com vocês agora um pouco de concepção saúde e doença dentro de uma perspectiva histórica que acaba acenando para práticas de saúde desenvolvidas hoje no Brasil e no mundo. Quais são as concepções de saúde que nós teríamos então? Nós teríamos uma prática de saúde higienista preventivista, uma prática baseada na determinação social, uma no biologicismo e outra no modelo da integralidade. Vamos passar ao próximo? Vocês se lembram do cursinho que vocês fizeram recentemente, de um período da França, último quarto da França, que é o Iluminismo? Lembram disso, né? O que vocês se lembram do Iluminismo? Qual era o grande lance do Iluminismo em relação à produção do conhecimento? Vocês se lembram disso? De onde vem o nome Iluminismo? Luzes. Por quê? Porque o Iluminismo tinha o nome de vinha da luz. É trazer luz, racionalidade ao conhecimento. O iluminista, ele negava o conhecimento preso no nível privado pela igreja, pelo cristianismo. E negava pelo campo público na monarquia. Vocês já assistiram O Nome da Rosa? Que conta um pouco de como que o cristianismo se apropriava do conhecimento. O iluminismo ele veio como um movimento de libertação de ideias. Isso teve repercussão na área da saúde. Olha, até o iluminismo era muito comum se pensar, bom, eu adoeço ou não, se eu peco ou não peco. Eu me curo se eu oro e me arrependo. Os iluministas falavam assim, não, isso é bobagem, nós temos que começar a pensar que nós construímos esse mundo e nós é que temos que dar conta de entender o que nós produzimos nesse mundo. E saúde e doença é produto desse mundo. Então nós temos que buscar explicações causais no campo da natureza. Aí abandonou-se um pouco essa questão mais religiosa e começou a se pensar de que talvez a saúde e a doença sejam condicionadas por questões ambientais. É a noção de meio na saúde que vem nessa época. O Michel Foucault, que é um pensador, ele dizia que a medicina dessa época era uma medicina das coisas, não era a medicina dos homens. Porque era o bem comer, o bem vestir, o bem respirar, o bem beber água, o bem tudo. Então, o adoecer ou não, ele dependia de questões que eram de ordem ecológico-ambiental. Próximo. Bom, nós temos uma ação em saúde que é correlata a essa visão ecológica-ambiental, que é a proteção da saúde, mas também a prevenção de doenças. O que é essa visão ecológico-ambiental? Olha, se eu tenho... Vamos pegar um exemplo, ao longo de todas essas concepções de saúde e doença, da epidemia de cólera. Eu tenho um rio, o Rio Sena, ele está correndo aqui. Se alguém capta água aqui e fica com cólera, o problema está na água. Entende por que é uma medicina das coisas? O problema está na água. Prevenção. Bom, se eu tratar essa água, ações modernas, se eu clorar essa água, se eu ferver essa água, eu vou prevenir cólera. Por isso que esse tipo de concepção de saúde leva a gente a pensar em prevenção. O próximo.
Vamos mudar agora de momento histórico e de país. Vamos sair do iluminismo francês e vamos para a Revolução Industrial Inglesa com o nosso Charles Chaplin. Próximo. E vamos pensar também que nessa época, uma demanda que não era atendida pelo pensamento anterior começou a despertar em alguns médicos uma nova visão de desencadeamento de doença, que é a visão social. E é interessante a gente pensar que na história da medicina, toda vez que um fenômeno novo não consegue ser explicado por uma teoria previamente existente, muda a teoria. Vocês vão entender onde eu quero chegar daqui a pouco. Aí o que aconteceu? O que aconteceu com a Revolução Industrial na Inglaterra? A lavoura foi mecanizada e os grandes centros urbanos ingleses foram industrializados. Então foi uma verdadeira favelização dos grandes centros urbanos ingleses. Então os operários eles moravam nas periferias das cidades, ao redor das indústrias, e eles começaram a perceber, em condições absolutamente inadequadas, mulheres eram bem-vindas para essas fábricas porque elas trabalhavam 16 horas e ganhavam menos do que os homens. Crianças eram bem-vindas também porque ganhavam menos. Mulheres pariam dentro das fábricas. Crianças trabalhando em minas eram explodidas em minas. E ninguém legislava nada. E a Inglaterra tinha condições naturais para que isso ocorresse. Primeiro que tinha um acúmulo de capital. Toda a exploração que Portugal fez no Brasil, por exemplo, não ficou na mão de Portugal. Ficou com a Inglaterra. O nosso ouro ficou na Inglaterra. Então tinha um acúmulo de capital muito grande na Inglaterra, mas também tinha uma outra coisa, que era um movimento, um pensamento econômico, que era o liberalismo. Que dizia o seguinte, olha, se preciso for, pise no pescoço de alguém para crescer. Então, pisaram mesmo no pescoço das pessoas. Só que isso demonstrou que existiam desigualdades sociais incríveis na Inglaterra. A ponto de uma epidemia de cólera, a mesma cólera que eu falei para vocês, que era explicada no movimento anterior pelo rio contaminado, uma epidemia de cólera em 1834 na Inglaterra, matou sabe quem? O filho dos operários e as crianças que trabalhavam nas fábricas, não os filhos dos donos da fábrica. Opa, tem uma coisa diferente aqui. Tem uma coisa diferente. Então o problema não está na água. O problema está na oportunidade de acesso que se teve a essa água, a informação quanto à qualidade da água, a nutrição que essas pessoas tinham, que perdiam resistência contra a cólera. Então a teoria anterior, a teoria higienista, preventivista, multicausal, ambiental, ela começou a ser questionada por uma outra teoria que passou a ser social. Bom, se o problema está na água, por que morrem as crianças filho dos operários e não filho do dono da fábrica? Para vocês terem uma ideia do que foi esse movimento na Inglaterra, tem um médico que vocês vão aprender em patologia, que chamava-se Rudolf Virchow, que descreveu nódulos, gânglios supraclaviculares. Durante todo o ano do curso de medicina, vocês vão ouvir falar desse cara como um cara que descreveu os nódulos de Virchow. É o B. Eu vou dizer para vocês hoje o 13. Virchow, ele morando na Prússia, ele foi convidado pelo imperador para fazer uma viagem até a Alta Silésia, porque lá estava tendo uma epidemia de tifo, uma doença chamada tifo. E o Virchow foi. Passou uma temporada lá com aqueles camponeses e voltou. E aí o imperador, então Virchow, o que você tem para me dizer? Olha, senhor imperador, realmente está confirmada a epidemia de tifo. Sim, e agora? Bom, agora, senhor imperador, nós tivemos muito problema na colheita no ano passado. Esses trabalhadores, eles precisam ter suas sementes subsidiadas para eles voltarem a plantar. Nós temos que subsidiar a semente para os agricultores. Imperador. Olha, senhor imperador, essas pessoas, eles são pequenos agricultores, eles, para não padecerem do tifo, eles têm que se organizar em cooperativas, que eles serão mais fortes, eles poderão escoar melhor a produção agrícola deles. Olha, senhor governador, o imperador, nós temos que incentivar a ida de circos mambembes até a Alta Silésia. Olha, senhor imperador, nós temos que... Virchow, para, isso não é medicina, isso é política.
Aí vem uma frase célebre da história da medicina,